quero estar, no primeiro momento aqui, nós vamos estar falando sobre algo em cima desse tema, né? Como transformar uma sociedade. E assim como o irmão leu aqui o livro de Neemias, a gente precisa ter uma clareza do tempo em que nós estamos vivendo. Neemias recebeu ali uma descrição da realidade daquele momento dentro da história de Israel, algo assim fundamental. Nós sabemos que a Babilônia havia destruído, os judeus tinham sido dispersos, e ele recebeu uma realidade. Quando ele recebeu uma realidade, Deus pôde colocar algo no coração dele. O objetivo dessa palavra aqui hoje de manhã, da gente trocar uma ideia no primeiro momento, depois eu vou abrir para perguntas e respostas, né? Vamos tentar crescer juntos aqui. Preciso da ajuda dos irmãos aí, né? É entender dentro desse tema aí, como transformar uma sociedade, como que nós estamos, onde nós estamos, isso como igreja aqui na cidade, como igreja no estado da Bahia, mas também como igreja no Brasil. E eu recebi da parte de Deus no ano de 2017 uma revelação do Senhor em relação ao Brasil. Eu lembro que naquela época eu estava realmente assim, orando a Deus para sair do país. A gente trabalha fora e dentro, a nossa base é no Brasil, mas a gente trabalha fora. Tem anos que Deus nos leva mais, tem anos que Deus nos traz mais, né? E eu estava naqueles dias orando ali no estado de São Paulo, onde minha sogra mora. Estava lá em contato com a igreja Casa Firme, eu estava dentro da casa da minha sogra. E eu escutei algo da parte de Deus que me impactou muito, e que depois culminou numa decisão, numa palavra, uma palavra desse santo, a gente não sair. É uma direção do Senhor assim clara nesse sentido. E Deus falou comigo uma coisa assim que me marcou. Tem alguns anos que tem trabalhado comigo nesse sentido. Nós vamos trazer essa realidade, né, em cima dessa palavra, de onde nós estamos como igreja, a nossa nação. E o Senhor falou comigo algo naqueles dias, falando que o Brasil estava debaixo dos dias do profeta Amós. Já tinha muito tempo que eu não estudava sobre Amós, e eu então decidi a gastar um bom tempo, orar, jejuar, meditar, organizei aquilo que o profeta estava falando, entendi os dias. O Espírito falou comigo assim: vai lá agora para os dias, os primeiros dias, né, do Reino do Norte. E nós sabemos que o profeta Amós, ele foi levantado como uma voz profética junto com Oséias para profetizar no Reino do Norte. Então nós tínhamos dois profetas sendo levantados por Deus naquela época. E quando a gente estuda os dois livros, eu vou usar os dois hoje aqui, nós percebemos que Amós traz uma visão panorâmica dos problemas, e Oséias traz uma questão assim, mais no sentido da adoração, mais palavras assim no aspecto sacerdotal daqueles dias. Isso vai nos atingir aqui como igreja nos dias de hoje. Quando a gente olha para o profeta Amós, esse versículo 1, capítulo 1 aí, palavra que veio em visão, palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores do Tecoa a respeito de Israel, ou seja, Reino do Norte, nos dias do rei Uzias, aquele que começou muito bem. Rei Uzias começou muito bem, mas não terminou bem. Rei de Judá, e nos dias de Jeroboão. Esse Jeroboão aqui, filho de Joás, rei de Israel, é o Jeroboão II, não é o primeiro. Mas o Espírito naqueles dias falou comigo assim: ó, vai e estuda o primeiro. A Bíblia tem uma coisa muito interessante quando você vai trabalhando com ela, e essa é uma das regras da hermenêutica, que fala o seguinte: quando uma palavra aparece primeiro, você presta atenção nela, porque ele tem uma projeção. E eu então fui estudar, fiquei uns dias estudando sobre Jeroboão I, aquele rei que foi levantado por Salomão,
A Bíblia diz que provavelmente o seu pai morreu cedo. Ele era da tribo de Efraim, uma tribo de guerra, homens de guerra. A Bíblia diz que certo dia Salomão bateu o olho nele, viu o potencial dele. Ele era homem valente. Não somente ele era moço laborioso, a Bíblia diz, mas ele era um homem valente. Já era homem. Ele teve que se tornar homem, porque sua mãe era viúva. Então ele viu o trabalho. Salomão colocou o olhar nele. A Bíblia diz que Deus já tinha colocado no coração separar, tirar 10 tribos da mão de Salomão por causa dos pecados de Salomão, e Deus não destruiu Salomão por causa da fidelidade com Davi. E esse homem então é levantado, mas a Bíblia diz que ele levanta a mão sobre Salomão, se levanta contra a autoridade de Salomão, por permissão de Deus. E aí ele recebe uma profecia: você vai ser rei sobre 10 tribos. Você vai reinar sobre 10 tribos. Mas a estabilidade do seu reino, vai estar profundamente conectada à sua fidelidade comigo. Passou alguns anos, né? Salomão faleceu, Roboão assumiu o governo, filho ali de Salomão, e houve essa quebra muito grande. Jeroboão realmente tem aquela primeira parte da profecia cumprida. Ele assume o governo. O primeiro governo do Reino do Norte foi esse Jeroboão, o primeiro que assumiu. Só que ele esqueceu a segunda parte. Que ele deveria ser fiel ao Senhor. E naquela época a adoração deveria ser feita em Jerusalém. Então começou a haver uma insegurança no coração dele. Jeroboão primeiro muito grande, com medo do povo ir adorar em Jerusalém, que era parte do Reino do Sul. E ele então estabelece uma nova adoração. Estabelece uma adoração no norte e no sul do Reino do Norte, trazendo o que? Facilidade para o povo. Estabelece um novo sacerdócio, um falso sacerdócio. Ele estabelece a idolatria sobre a história de Israel, uma falsa adoração. E esse pecado de Jeroboão I vai sendo passado de gerações em gerações. Gerações em gerações. Você vai ler o livro de Reis, você vai observar isso, tá? Passou-se muitos anos então, e o Reino do Norte estava debaixo dessa influência, desses pecados, dessas iniquidades de Jeroboão I. E é debaixo dessa influência que o Brasil estava. Debaixo dessa influência. Aí nós vamos entrar em nós aqui. Porque os nossos líderes, eu vou começar a falar do aspecto governamental, mas nós vamos traçar, focar dentro da igreja. Os nossos líderes, quando eles assumam posições de poderes, eles são capazes de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma nova adoração nasce no coração deles, o poder pelo poder. Eu faço qualquer coisa para estar no poder. Eu me corrompo, eu quero princípios, qualquer coisa. E esse espírito aqui, ele é denunciado pelo profeta Amós. É uma palavra que eu ministro nas igrejas aí, que é o seguinte: nós precisamos da unção de Amós nesses dias. Precisamos de uma unção de Amós nesses dias. Os líderes no Brasil precisam de uma unção de Amós nesses dias. E a Bíblia diz então que esse homem é levantado assim mais junto com Oséias, ali um pouco antes da Síria, do juízo de Deus chegar. É como se fosse o último grito profético antes de Deus fazer algo muito forte. E eu fiquei assim muito impressionado com esse livro, porque as mesmas iniquidades que estavam nesses dias são as principais iniquidades do Brasil. E é esse ambiente, entendendo os nossos dias, como pastores, como líderes, é esse ambiente espiritual que está sobre a nossa nação, mas que a igreja precisa ser levantada. A igreja está sendo levantada para destronar e transformar essa realidade no nosso país. Está entendendo o que eu estou falando?
Quando você vai para o capítulo 1 e 2 aqui, você vai ver que ele é um profeta de nações. Esse homem foi levantado como um profeta de nações. E ele foi levantado com uma unção específica para destruir castelos, profeticamente. Olha aqui, por exemplo, capítulo 1, versículo 3. Assim diz o Senhor: por 3 ou 4 transgressões de Damasco, e por 4 não suscitarei castigo, porque trilharam as Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo na casa de Israel, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Outra passagem aqui, versículo 3, versículo 6 e 7. Vou só no 7. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os teus castelos. Olha o 10. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os teus castelos. Versículo 12. Por isso meterei fogo em Temã, fogo que consumirá os teus castelos. Versículo 14. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os teus castelos. Então esse profeta, ele foi levantado com uma unção específica de destronar castelos profeticamente. O que é castelo? Castelos são poderes humanos levantados, na sua grande maioria, por maldade, para explorar uma nação, para explorar um povo, para explorar uma cidade. E Deus então levanta esse espírito profético e destrói castelos. Outra coisa que me chama a atenção aqui, de uma maneira muito clara, é esse termo: por 3 ou 4 transgressões não castigarei. É como se a voz profética tivesse vindo e está vindo, mas Deus está gritando assim: tem um limite, tem um limite. Chega a hora que o Senhor vai derramar. Eu já quero adiantar que eu achei mais de 3 e 4 transgressões aqui. Nós vamos ver algumas aqui rapidamente. Então, esse profeta foi levantado por Deus com esse objetivo. É uma unção de Deus específica. Ele é conhecido como o profeta da justiça. E eu já quero falar para você a primeira iniquidade que esse profeta denuncia aqui: a injustiça, ou a corrupção da justiça, melhor, a corrupção da justiça. Uma nação onde a justiça está corrompida. Ele fala isso aqui, por exemplo, no capítulo 2, versículo 6. Ele diz assim: porque o juiz, parte B, porque os juízes vendem o justo por dinheiro. Juízes que amam dinheiro, juízes que foram influenciados exatamente por esse principado. Olha aqui o versículo, esse é o pecado mais denunciado. Ele abre o livro, tem mais referência. 5:7. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitai por terra a justiça. O que é alosna? A alosna era uma planta muito amarga. É quando a justiça da nação começa a ficar amarga. Querido, nós estamos assistindo isso em nossa nação, infelizmente. Nós temos algo que nós precisamos entender no contexto que nós estamos vivendo hoje. Nós temos um problema no Brasil hoje na área da justiça. Talvez esse seja um dos maiores problemas que nós temos hoje na nossa nação. Nós estamos assistindo denúncias e denúncias. A Lava Jato chegou agora no aspecto judicial. A Lava Jato começou um processo lindo de Deus, muita coisa vindo à luz, mas a Lava Jato agora está chegando na nossa justiça. Já tem um clamor para que se investigue a justiça no país. Nós estamos vendo decisões, com todo respeito, estou só trazendo aqui uma leitura do ambiente. Nós estamos vendo decisões da mais alta Suprema Corte do país, decisões inacreditáveis. Eu vou citar só 2 delas. Poucos dias atrás, não muitos dias atrás, eles tomaram a decisão para que toda denúncia de corrupção seja investigada na Justiça Eleitoral e tirada da Justiça Federal. Que vergonha!
Desculpa eu estar falando isso. Uma ira de Deus às vezes vem para o meu coração. Porque a justiça eleitoral não tem capacidade, não tem estrutura, não tem expertise, não tem condição nenhuma de investigar crime de corrupção. Tem hoje no Supremo Tribunal Federal lá uma discussão sobre aborto. Cheguei até a ligar lá para o telefone lá da ministra Rosa Weber, com muito cuidado. Falou: olha, fala aí com a ministra, que isso aí é um assunto que o Congresso Nacional tem que discutir. Nós não podemos reinterpretar a lei implantando aborto na nossa nação, não. Seríssimo, irmãos, seríssimo. Recentemente agora, né, estamos discutindo a questão da homofobia. Eu já estou trazendo aqui para vocês alguma coisa, né? O adulto, ele é responsável pelas suas atitudes, mas a criança não. A criança não, a criança não sabe não, a criança é um papel branco. Dentro do texto que foi aprovado, a reinterpretação, agora tudo é reinterpretação, né, da Constituição, tudo é reinterpretação da Constituição. Eles votaram lá uma situação, está lá a ideologia de gênero. Ideologia de gênero, não sei se você sabe, ideologia de gênero fala que a criança nasce sem sexo definido e que o sexo é definido agora pela sociedade. Tem dentro dessa realidade uma estrutura para se tirar da família a educação sexual dos seus filhos e trazer para o Estado. E nós estamos assistindo o que os pais estão enfrentando nas escolas com relação a essa questão da ideologia de gênero, que nada mais é da sexualização precoce de crianças. Mais uma vez, o adulto ele tem as suas responsabilidades, mas a criança tem que ser defendida na nossa nação. Queridos, nós assistimos vários habeas corpus de pessoas poderosíssimas, acusadas de corrupção, que desviaram da nossa nação milhões, bilhões de reais. O profeta Amós denuncia essa turma aqui nos dias de hoje. A unção de Amós é uma unção poderosa. São homens, mulheres de Deus que não aceitam a injustiça. Está entendendo? Que não aceita que o juízo de uma nação seja transformado em algo amargo sobre o povo. Eu quero orar para que essa unção venha sobre a sua vida. Uma unção inspirada, só o Espírito de Deus pode fazer sobre a sua vida, pastor. A Bíblia fala que nós não podemos conformar. Não é hora da gente conformar com esse século. Algo muito sério está acontecendo no Brasil e a igreja está no meio disso. A igreja está no meio disso. É o nosso ambiente. Eu gostei demais do pastor que abriu aqui com Neemias, que está totalmente linkado com aquilo que o Espírito de Deus quer fazer. Outra coisa seríssima que ele denuncia é a opressão dos pobres, capítulo 2, versículo 7. Parte A: suspiro pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Olha aí, ó. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que eram as mulheres daqueles que tinham muitos terrenos na época, que estáis no monte de Samaria, oprimis o pobre. O Brasil, irmãos, a nação linda que nós moramos, eu tenho rodado esse país é maravilhoso. Eu conheço outras nações, não tem nada igual ao Brasil. Nada igual ao Brasil, nada igual ao Brasil. O Brasil tem uma das maiores desigualdades sociais, mundialmente falando. Outra realidade aqui que o profeta denuncia, e aí tem muito a ver com a gente, 2:7b: um homem e seu pai coabitam com a mesma. Jó. Pecados sexuais. Nós temos uma realidade de pecados sexuais no Brasil, queridos, muito profunda, muito alicerçada. A quantidade de abusos que acontece na nossa sociedade é muito grande.
O Brasil, eu estava levando uma estatística outro dia, o Brasil, no índice de adolescentes grávidas, ele está disparado na frente de muitos países. Eu fiquei assustado. Entrei no site de uma organização americana de terceiro setor, vou ver se eu lembro o nome aqui. Eu comecei a fazer umas comparações. Eu falei, gente, o Brasil está atrás de países assim, de maneira. Nós ligamos a nossa televisão, e aí eu quero falar para você com muito carinho, muito respeito, irmãos. Pelo amor de Deus, nós cristãos, conhecedores da palavra, não pode dar audiência para essas novelas que estão por aí, não. Pelo amor de Deus, está na hora de crescer. Entende? Eu vou citar aqui, mas poderia ser qualquer uma. A Rede Globo, a maior emissora de televisão, nosso povo está sendo educado por aquela Rede Globo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, só sujeira, só coisa ruim, só. Você liga às 7 horas da manhã, da noite, lá eu estou falando, eu nem vejo, mas eu sei como é que é. Tem criança assistindo coisas, pelo amor de Deus, gente. Ser educada sexualmente por essas emissoras. E nós estamos dando audiência, nós somos 40% da população no Brasil, nós temos que cortar esse pessoal. Não podemos aceitar nós sermos educados por essa turma, não. Nós estamos sendo educados pela palavra de Deus. Glória a Deus. Está entendendo isso? Eu me envolvi, irmãos, com esse negócio da ideologia de gênero lá no meu estado. E eu tive um encontro com essa unção de Amós lá dentro da Câmara dos Vereadores, a primeira vez que eu entrei. Eu fiquei indignado. Eles estão dando a vida deles para provar isso na nossa nação. Eu vou ser bem claro, estão dando sangue para provar isso na nossa nação. E aí não me falaram, não, eu estava lá. Estava lá. E me permitem, se fosse qualquer outra questão de partido, eu falaria. Se fosse da direita, se fosse da esquerda, eu estou aqui para denunciar a verdade. A esquerda, especialmente naquela época representada pelo PT, estava dando a vida. A vida. Eu tenho o nome deles que eu estava lá. Poderia ser da direita, poderia ser o PSL. Eu não estou aqui para defender nada disso, eu estou aqui para trazer uma verdade. Se fosse do outro lado também, eu estava descendo o bambu. Está entendendo isso aqui, gente? Muito sério. Muito sério. Hoje à noite eu vou falar sobre restauração de famílias na perspectiva da sociedade. O diabo hoje ele tem um altar mundialmente, mas muito forte no Brasil. E ele tem um foco: destruição da família. E aí ele está fazendo isso, sabe como? Nas televisões, na ideologia de gênero, que é a sexualização precoce de criança. Porque todos nós que somos adultos aqui sabemos a consequência que um abuso precoce pode trazer na vida de uma criança, inclusive na sua vida adulta. Sim ou não? Nós sabemos. Tudo que é valor hoje relacionado à família querem se destruir, querem reverter, querem. Mas a igreja do Senhor não. A igreja do Senhor não. A igreja do Senhor é poderosa. A igreja, a palavra do Senhor fala do significado da família. Famílias fortes geram uma nação forte. Está entendendo isso aqui? E eu entrei ali na Câmara dos Vereadores, o Espírito de Deus me falou: gente, eu não consigo ficar calado. Peguei lá, tinha um pessoal dos taxistas lá lutando pela época lá do Uber, e eu comecei a chamar: você tem filho? Tem. Você está sabendo o que está acontecendo hoje? Você tem filho? Tem. Você está sabendo o que está acontecendo hoje? Vou botar uma lei aqui hoje, ó. E essa lei caiu naquela época. Caiu. Vai ter que vigiar. Toda hora estou tentando, ó. Toda hora. Faço parte de uma rede aqui. Toda hora eu recebo informação. Tinha algo atacando a família, querendo implantar ideologia de gênero. Agora foi para o Supremo. E Deus tem a misericórdia deles. Eles têm a noção que envolve criança. Nós temos que orar por eles. Está entendendo, gente?
E recentemente está lá o Congresso agora também. Será que nós não temos nada a ver com isso como igreja? Será que nós não temos que ter mais uma consciência do que realmente está acontecendo, até para a gente orar? Outro pecado que o profeta Amós denuncia aqui de uma maneira muito forte foi a questão da falsa adoração. Aí tem a ver com a gente. Aí tem tudo a ver com a gente. Olha aqui, ó, capítulo 2, versículo 8. Jurou o Senhor Deus. Não, peraí. 2:8. E se deitam ao pé de qualquer altar. Está vendo aí? 5:21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. 7:10. Então Amazias, o sacerdote Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Mandou deixar Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode mais sofrer todas as suas palavras, por causa da palavra profética. 8:5. Dizendo: qual passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo douradamente com balanças enganadoras. Falsa adoração e corrupção. Fala de pessoas que elas até participam de algumas atividades da religião, mas os seus corações não estão no Senhor. Entende? Às vezes vem para os cultos, mas o coração está longe do Senhor. Eu lembro do meu pastor uma vez falando algo sobre adoração dentro das igrejas. Eu achei tão interessante. Ele está falando para a nossa igreja, mas aquilo me marcou tanto. É tanto, mas tanto, que eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu hoje me policio nisso. Dentro do momento de adoração, e adoração não é música, adoração é um estilo de vida onde Deus encontra um coração quebrantado, maleável, para Ele fazer o que Ele quer fazer. O que Ele quer fazer é nos transformar mais parecidos com Jesus. Você tem gente no ato. O que é gente no ato? Vem para o culto, mas a cabeça está totalmente fora daqui. Está pensando um tanto de coisa, pensando como ganhar dinheiro, pensando como arrumar a casa, como conseguir aquilo, como conseguir isso. Essa turma está no ato. O corpo está até dentro do culto, mas o coração não está no culto, não está no Senhor. Existe aquele nível de adoração que é do santo lugar. A pessoa não está preocupada com as coisas lá fora, mas ela está preocupada com as coisas aqui dentro. O que o irmão vai pensar de mim? Será que o irmão está me vendo adorando? Será que se eu falar isso, se eu falar aquilo? O corpo está aqui, mas está preocupado com aqui. Está entendendo isso? Mas tem aquela adoração do Santo dos Santos, que o corpo está aqui, mas o coração está lá no Senhor. Está entendendo? O coração está lá no Senhor. Ela é toda do Senhor, ela é todo do Senhor. E a falsa adoração fala de pequenos ídolos no nosso coração. Fala de um coração em que os ídolos não foram ainda retirados. Os pequenos ídolos, porque eles são sutis. São sutis. Isaías foi um profeta que falou isso de uma maneira muito tremenda. Isaías 58, ele está falando ali do jejum, de uma prática espiritual. E o pessoal começa a perguntar: Senhor, nós estamos jejuando, mas nós não estamos vendo a sua glória, nós não estamos vendo a sua unção, nós estamos vendo as coisas acontecer. Aí o profeta fala para eles que vocês estão buscando seus próprios interesses. Vocês vêm aqui buscar seus próprios interesses, e vocês oprimem uns aos outros. Então Deus tem que nos livrar de dentro de nós mesmos, para que a adoração de Deus flua e suba
Entende? É isso que Deus precisa fazer hoje. Ele está fazendo. Ele é o rei, ele é o cabeça. Eu fico feliz por isso. Ele é o cabeça da igreja, sim ou não? Ele é o cabeça. Graças a Deus, ele é o dono da igreja. O Brasil recebeu um poderoso candeeiro na área do louvor nos últimos anos. Eu vejo que Deus hoje está limpando o altar. Entende? Então o profeta denuncia essa falsa adoração. O sábado, o pessoal não via, dentro do contexto de Israel, o pessoal não via a hora de vender, de ganhar dinheiro, sabe? Não via a hora. Totalmente centrado em si mesmos. Esse profeta Amós anuncia essa questão. Outra coisa muito séria, capítulo 6, versículo 3. Quem está debaixo desse espírito de Jeroboão, está debaixo dessa influência, é a questão da violência. 6,3, olha aqui, ó. Vós que imaginais estar longe do dia mau e fazeis chegar o trono da violência. Eu estava vendo uma estatística sobre o nosso país. Eu já fiquei abismado com 60 mil homicídios ano. Isso que foi assim escrito, se soube no nosso país. Agora parece, eu vou confirmar essa informação, que está projetando 65 mil homicídios no país. Derramamento de sangue. Trono da violência. Toda vez que você tem castelos, você tem violência. Porque é a maldade humana estabelecendo a sua realidade. A violência reflete a falta de amor. A violência reflete a busca dos seus próprios interesses. Eu não estou nem aí para você, eu te mato, mas eu vou conseguir o que eu quero. Você está entendendo? Agora nós, igreja, estamos no meio disso. Nós estamos no meio disso. Outro pecado, a questão da soberba. Capítulo 6, versículo 8, ele denuncia orgulho, soberba. 6,8, jurei o Senhor Deus por si mesmo. O Senhor Deus dos exércitos disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos. Aonde esse espírito de Jeroboão ele atua, há uma soberba tremenda. E o que a soberba traz? Cegueira. Agora, o espírito do profeta era contrário. Engano 3, são 5, peraí. Toma cuidado com a cobiça. A sua fé não pode ser uma fé sem ações. Tiago 4. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que gritam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis fazer. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar os vossos prazeres. Ele fala de uma fé sem hipocrisia, sem fazer acepção de pessoas. Ele fala que uma fé tem que ser prática. Se você vê seu irmão passando fome e chegar até você, você não despede, abençoe, não. Você participa. Está entendendo isso? Agora, Oséias traz uma realidade aqui, complementando essa questão de Amós. Eu vou falar só para os sacerdotes. Uma realidade aqui muito interessante, que ele está debaixo dos mesmos dias. E eu quero me atentar aqui a algo muito importante sobre o papel da igreja no meio desse ambiente. Capítulo 4 de Oséias diz o seguinte, versículo 1: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Na terra não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Olha aqui, realidade dos dias de hoje. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu,
e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda com os sacerdotes, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais o acusam. O que ele está falando aqui? Que assim como naquela época, assim como a terra estava daquele jeito, os sacerdotes também estavam. Ah, meu amor. Assim como aquele ambiente estava daquela forma, os sacerdotes também estavam. Essa é a chave da transformação. Porque lá fora a terra pode estar dessa forma, mas os sacerdotes vão estar em santidade. O que vai transformar e salvar uma terra? Uma igreja santa. 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 Lá fora tem corrupção. Na igreja do Senhor tem integridade. Lá fora tem pecados sexuais. Na igreja do Senhor aqui tem casamento, aliança feita no altar. Lá fora tem violência. Na igreja do Senhor tem amor, restauração, cura. Lá fora tem mentira. Na igreja do Senhor tem verdade. Lá fora não tem conhecimento de Deus. Na igreja do Senhor tem conhecimento de Deus. É isso que vai transformar o Brasil. Você crê nisso ou não? Deus está santificando a igreja. Eu creio nisso. Ele está santificando a igreja nesses dias. Continuando, por isso tropeças de dias, e o profeta contigo tropeçará à noite, destruirei a tua mão. O meu povo, olha aqui, ó, todo mundo conhece esse versículo aqui, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, sim ou não? Mas olha o que vem depois. Por que lhe falta conhecimento? Porque tu, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do Senhor, também eu esquecerei os filhos. Como é que nós vamos transformar a sociedade? Amando a palavra de Deus. Amando a palavra de Deus. Trazendo a palavra de Deus para o dia a dia. Há uma luta hoje na sociedade para destruir os valores da palavra de Deus. Nós vamos trazer os valores da palavra de Deus. Está entendendo isso? Amém. Queridos, eu rodo as nações, eu vejo algo muito interessante. Já tem um tempo que eu não vou a Israel, mas eu recebo notícias de lá. Quando a palavra de Deus é o fundamento, a bênção de Deus vem sobre a nação. Quando a palavra de Deus é estabelecida, e isso está sob a nossa responsabilidade. A Bíblia diz que todos na igreja são sacerdotes. A responsabilidade é sobre todos. Como é que nós vamos mudar esse país? Amando a palavra de Deus. Tempo com a palavra de Deus, meu irmão. Tempo com a presença de Deus. Pastores, líderes, irmãos, desesperadamente diante dessa realidade, a gente tem que voltar para Deus. É o que o livro do Amós aqui, ó, ele voltando lá para o livro, ele dá uma estratégia para aqueles dias, é a mesma estratégia de hoje: buscai o Senhor. Vou passar os dois versículos aqui para a gente ver onde é que está isso aqui, para você entender que é a Bíblia que está falando. 5:4 e 5:6, parte A. Olha aqui, ó, 5:4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Oh! Irmãos, nós precisamos buscar Deus agora com todo o nosso coração. Ora por mim, eu estou buscando. Eu estou buscando, irmãos.
É tempo da gente levantar a adoração na presença de Deus. É tempo da gente levantar as intercessões na presença de Deus. É tempo de nós levantarmos a palavra de Deus na nossa casa, no nosso secreto, na nossa igreja. Outra coisa que ele fala como algo muito importante, 5, 14, 15, diz assim, ó: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Prática da justiça. Prática da justiça de Deus. Irmãos, eu estou muito feliz com essa igreja, porque essa igreja está entendendo isso. Entende? Já tem um fruto nesse lugar. Mas a gente sente no coração que a igreja no Brasil está com duas coisas, dois pontos que ela precisa entregar para o Senhor. Primeiro, ela precisa interceder pela nação. Nós não entendemos que nós não podemos, mas as nossas orações podem. É tempo da gente orar pelo Brasil, irmãos. É tempo da gente orar pelas nações, mas muito forte. É tempo da gente orar pelo Brasil. O que vai salvar o Brasil são as nossas orações. Está entendendo? É tempo da gente regar semana por semana o Brasil com as nossas orações, a nossa nação com as nossas orações. E é tempo da igreja entregar os atos de justiça no mundo espiritual. É tempo da igreja se envolver com as feridas da sociedade. Essa escola se envolveu aqui, ó. Meu irmão, se sinta privilegiado de estar nesse lugar. Eu tenho rodado alguns lugares, infelizmente é difícil eu achar, não estou aqui para falar mal de ninguém. O Senhor está trabalhando cada um com a sua porção, cada um com o seu chamado. Mas meus irmãos, é tempo de nós envolvermos. É tempo de você se envolver com essa escola. É tempo de você se apresentar. É tempo de você ofertar. É tempo de você doar seu tempo. É tempo de você doar sua intercessão. Isso é só o começo. Deus quer muito mais. Porque isso traz autoridade sobre a igreja. De preferência não dependendo do governo. Aí que fica mais legal. Entende? Quem está fazendo essa obra são os cristãos lá no México. Eles não, como é que eles fazem? Eu não sei, vai estar lá a obra lá. Ó. Não adianta você ir lá tentar colocar uma faixa, não é isso não. É os atos de justiça da noiva. Está entendendo isso? A gente está no Haiti já há muitos anos e é interessante, né? Não sei se a necessidade traz essas coisas, mas praticamente todas as igrejas do Haiti, eu vou arriscar, praticamente todas, não são todas, mas a grande maioria das igrejas cristãs evangélicas são igrejas escolas. Não tem escola. Não tem escola pública no país direito, quase não tem. Acho que tem uma ou duas em português, alguma coisa assim. Então as escolas são quais? As escolas são os cristãos que estão implantando as escolas no país. Aí Deus move do jeito, algumas são apoiadas por organizações internacionais e por aí vai. Então, meus irmãos, é tempo do quê? Para a gente trabalhar e fechar esse ponto. Entendendo lá, como é que nós vamos transformar essa sociedade. Primeiro, partindo que nós entendemos o tempo que nós estamos, nós vamos o quê? Orar. É o capítulo de Neemias. Orar por essa nação. Segundo, nós vamos ser um exemplo, debaixo da direção de Deus, no que concerne os atos de justiça. Amém? Estão vindo dias aí, irmãos, nós estamos no meio desse caminho. Temos muito o que trabalhar como homens de Deus, como mulheres de Deus, como cristãos no meio da sociedade. Muito. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu te agradeço imensamente, Senhor, pelos líderes que estão aqui.
quero te falar, Pai, aquilo que vem da tua parte, que o Senhor possa despertar no Espírito, fortalecer no Espírito, trazer, Deus, todo o teu querer para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Meu Deus, eu quero colocar esse ministério diante do Senhor. Meu Deus, libera, meu Deus, força. Libera, meu Deus, convicção. Libera visões. Meu Deus, desperta esses dias, ó Deus. Aqueles que ainda não entenderam, que eles possam entender. Senhor, libera o novo do Senhor nesses dias. O novo do Senhor nesses dias. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Glória ao Senhor aí.